Pastor Marcos, se o anticristo já está operando, quem são os falsos cristos que surgiriam? E se eles podem realmente enganar os escolhidos? Isso pode acontecer ou não? Pastor Marcos, por favor. Jesus, ele era um mestre das palavras, né? E algumas das suas falas, elas eram exageradas, no sentido assim, eram usados hipérboles para nos mostrar a real importância, para nos chamar a atenção da gravidade da sua mensagem. Então, por exemplo, ele fala assim, olha, se o olho te faz pecar, arranca-o e joga-o fora. Eu pergunto para você, algum de vocês já arrancou um olho e jogou fora? Vocês também que nos assistem, quem já arrancou o olho e jogou fora? Mas espera aí, todos somos pecadores, temos pecado, e Jesus mandou que se tivéssemos pecado, se a razão do pecado fosse o olhar, então devíamos arrancar o olho e jogar fora. E como que você não arrancou ainda o seu olho? Está desobedecendo a palavra de Deus? Vocês estão percebendo, queridos, o perigo que é interpretar errado as palavras de Jesus? Jesus não quis que ninguém arrancasse os olhos. Tanto é, né, que nenhum dos discípulos, né, que você vê nas escrituras, anos depois de Cristo ir para o céu, arrancou algum olho mesmo tendo cometido falhas. O próprio João vai dizer o seguinte, olha, se pecarmos temos um advogado no céu. Será que então ele estava contradizendo o que Jesus ensinou? De forma alguma. É que Jesus ele estava usando de uma hipérbole, um exagero, para que nós pudéssemos ter consciência do problema que é o pecado. Sabe? O pecado é grave, queridos. O pecado nos afasta de Deus. O pecado é a grande maldição do mundo. Né? A gente fala assim, nossa, esse mundo não tem jeito, e injustiça, onde está Deus? Não, onde está Deus? Deus está aqui. O problema é que o que está junto também é o pecado. Por que no milênio Cristo começa a restaurar a terra? Porque ele vai prender Satanás e ele vai começar a tirar o pecado do mundo, né? Quando eu falo começar a tirar, é de uma forma por meio do seu governo já presente, porque na verdade ele já tem tirado o pecado hoje por meio daqueles que creem nele e então são libertos do domínio do pecado. Então o pecado é uma coisa muito grave, ele exagera para que nós tenhamos a noção do drama que é, do problema que é o pecado. E esse é um recurso que ele vai usar muito, tá? Ele vai repetir bastante, ele vai usar muito esse recurso, e então ele fala a mesma coisa, o mesmo recurso, quando ele fala assim, olha, surgirão falsos cristos e falsos profetas que farão sinais para enganar até os escolhidos. Agora, é um exagero, claro, mas que nos mostra o perigo que são esses sinais. Por que eu falo que é um exagero? Porque ele fala, se fosse possível. Nós sabemos que não é possível, né? Os escolhidos não é possível. Mas se fosse possível, ele enganaria. Tão forte que eram. Se Deus não colocasse a mão para guardar os seus escolhidos, ele enganaria até os escolhidos. Para você ver o tamanho do drama que é. Mas claro, como não é possível, né, porque é Deus que os guarda, porque ele fala que aqueles que são enganados lá no Apocalipse, aqueles que recebem a marca da besta, são aqueles que não têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, os escolhidos, né, eles não podem ser enganados. Mas se fosse possível, seriam enganados. Por quê, queridos? Porque é algo muito sutil. O cooperador Williams falou para nós, nos ensinou aí, olha, não vai haver um governo mundial do anticristo ainda no futuro. Por que não vai? Vou reforçar o argumento dele, falando sobre uma coisa que nós estamos estudamos sábado, vamos estudar sábado que vem de novo, que é o sonho de Nabucodonosor de uma grande estátua. Lá em Daniel, capítulo 2, ele sonha, e Daniel conta o sonho dele, interpreta o sonho dele, e ele fala sobre uma estátua em que são mostrados impérios mundiais em sequência.
você tem a cabeça de ouro, que é Babilônia, você tem o peito de prata e os braços de prata, que simbolizam Medo-Persas, você tem o ventre e os quadris de bronze, simbolizando a Grécia, os greco-macedônios, você tem as pernas de ferro simbolizando o Império Romano e os pés de ferro com barro simbolizando as nações que dão continuidade ao Império Romano. Veja, na visão de Nabucodonosor, uma pedra é lançada e ela cai aos pés da estátua. Então veja, o último domínio mundial será o dos pés da estátua. Não haverá um outro domínio mundial do anticristo. Então onde está o anticristo? Você vai para o Apocalipse e você vê essa mesma figura da estátua contada na forma, né, de bestas, e uma prostituta montada sobre a besta. Essa prostituta montada sobre a besta é o mesmo período dos pés da estátua. Enquanto as pernas mostram o período da Roma pagã, os pés e aquela prostituta mostram o período da Roma eclesiástica, que é o período onde começa a operar quem? O anticristo, onde é colocada a marca da besta. Então tudo isso já tem se cumprido. O anticristo já está em operação, porque se não fosse assim, se ele ainda viesse no futuro, onde está, de acordo com a profecia em Daniel 2, este governo, se Cristo, a pedra, quando vem para instalar o reino milenar, cai aos pés da estátua e destrói aquela estátua toda a partir dos pés que simbolizam Roma no seu período eclesiástico. Não há outro. O anticristo está na época de Roma, no seu período eclesiástico, que é ainda o período no qual nós vivemos. Entenderam? Então, não há outro. Agora, tudo isso acontece por quê, queridos? Porque, talvez de todos os sinais, o mais importante seja, nesse contexto, os falsos cristos e os falsos mestres. Veja, Jesus fala deles no começo, quando ainda havia o princípio das dores, né, período antes da destruição de Jerusalém no ano 70. E depois ele repete. Por quê? Porque ele sabe que esse seria o principal sinal no tempo do fim. Por que ele faz isso? Porque é que não se trata apenas daqueles que profetizam enganos em igrejas. Não se trata apenas daquela heresia que é muito conhecida e muito discernível, mas sim de grandes sinais e coisas que aparentemente é Deus que faz, e na verdade não, na verdade é o espírito do erro que opera, e as pessoas não conseguem discernir. Então, por exemplo, vamos ver anticristos, né? Ou então, melhor, falsos cristos e falsos profetas. São falsas religiões, queridos. Então você tem hoje quantas pessoas, quantas religiões no mundo. Vamos pegar o islamismo, por exemplo, né? O islamismo começando com Maomé ali por volta do ano 610, né? Quando surge Maomé e fala que Jesus é apenas um grande profeta, mas falando que ele, Maomé, é o último profeta, e pregando contra a palavra de Deus, dizendo que o anjo Gabriel apareceu e entregou para ele um livro chamado Corão, o Corão, a palavra de Deus. E aí, queridos, quando eu ouço esse relato, eu lembro das palavras de Paulo dizendo: se um anjo descer do céu e vos entregar outro evangelho que não o que nós temos pregado, considerem anátema. Forte a palavra, não é? Mas não é justamente uma preparação contra uma história que aconteceria 600 anos depois, quer dizer, quase 600 anos depois?
Então você vê hoje 1,8 bilhão de pessoas no mundo são muçulmanas. Mas não é só outras religiões, não, queridos. Até mesmo o ateísmo, que hoje domina, né, os círculos intelectuais no mundo todo. Você pega as filosofias materialistas, que, embora muitos não se declarem ateus, mas eles declaram que são agnósticos, né? Creem numa coisa sobrenatural, mas não num Deus pessoal. Todas essas filosofias têm enganado multidões. Agora, isso é mais fácil de identificar. Agora, tem também um engano que vem de dentro. Quer dizer, do próprio cristianismo, das igrejas. E este é o mais perigoso de todos. Só que a Bíblia fala, os anticristos vêm do nosso meio. E lá em Daniel, no capítulo 7, Daniel vai falar que na época dessa besta, essa última besta, que é a besta do Império Romano, haveria, né, um chifre, ou seja, um poder, um governo, que seria o eclesiástico da igreja, que se levantaria e procuraria mudar os tempos e a lei, ou seja, os mandamentos de Deus. E é justamente o que fez e continua tentando fazer este poder. Queridos, a Bíblia diz que este poder, ele faria guerra contra os santos, mas que os santos deveriam ter perseverança. Por quê? Porque se ele estava fazendo guerra, lutando pela espada ele seria destruído. E nós vemos a destruição dele, sabe quando? Lá em Apocalipse 19, quando Cristo volta e sai da sua boca o quê? Uma espada. Diz Efésios que a espada é a palavra de Deus. Então, pela palavra será destruído. Porque pela verdade na palavra de Deus será destruído todo engano e toda mentira. Veja que coisa impressionante. Então, falsos cristos, falsas religiões. É fácil você falar das filosofias materialistas, mas é muito mais difícil você ver igrejas, até mesmo protestantes, que elas levantam a bandeira da reforma, de uma mudança, mas muitas só mudam superficialmente. Elas continuam participando desse sistema religioso corrupto, né, do anticristo, né? E você veja bem, com filosofias destruidoras, porque quem prega e expande o The American Way of Life, o estilo de vida americano, que é um estilo cristão, que é, na vida você tem que ser um vencedor, você tem que ter prazer. Hoje as pessoas buscam prazer, satisfazer o seu eu. Hoje vocês veem que o desejável é o estilo de vida norte-americano, em que deve se buscar sempre os winners, mas ser winner é você não ter problema, ser winner é você ter dinheiro, ser winner é você prosperar, ser winner é você satisfazer os seus desejos. Isso tudo vai contra o que a palavra de Deus ensina. Há poucos winners e muitos losers. E quem defende isso? A própria igreja, queridos. Então, meus amados, hoje tem tanta gente em depressão, tanta gente com crise de ansiedade, tanta gente frustrada, porque muitas igrejas usadas no espírito do anticristo, elas têm pregado um falso evangelho. Tudo isto nos afasta da lei de Deus e dos seus mandamentos. Tudo isso nos leva ao erro, nos leva a doutrinas erradas. Olha só, imortalidade da alma. A pessoa, quando morre, ela vai para o paraíso, sendo que Paulo vai dizer: ao homem está destinado viver e morrer uma só vez.
Depois disto vem o juízo. Você morre e quando você abrir os seus olhos, você vai ser ressuscitado. E neste momento vem o juízo. Então, queridos, não fala de seio de Abraão, não fala de paraíso, é algo espiritual, não fala que você vai, uma alma desencarnada indo para o céu, nada disso. E por que esse erro impera em tantas igrejas? Porque, segundo o profeta Isaías, ai daqueles que falam com os mortos, ou seja, que consideram a imortalidade da alma. Por quê? Porque a lei é o testemunho. Se não falarem desta maneira, jamais verão a salvação. Então, esta palavra continua viva e valendo. E quando você não vê a salvação, você vê o que? A morte. E, por exemplo, Adão e Eva pecaram e Deus havia falado, certamente morrereis. Mas eles saíram do jardim e não morreram imediatamente. Eles talvez não tenham morrido fisicamente, mas espiritualmente eles morreram. E a morte entrou no mundo e um dia pegaria eles, como de fato pegou. Jesus fala ali em Mateus 24, no seu discurso, sobre as falsas religiões e os falsos profetas. E ele conclui da seguinte maneira, no capítulo 24, versículo 28. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. O cadáver é o quê? É a mesma palavra, né? Porque a pessoa às vezes está viva, mas na verdade está morta espiritualmente. E onde estiver esses cadáveres, aí se ajuntarão os abutres, porque serão destruídos. Os abutres se ajuntam para a ceia do Senhor, para comer a carne de reis, de grandes, de pequenos, no último dia, aqueles que receberam a marca da besta. Olha que coisa incrível. Não estão mortos? Estão mortos. Né? A gente brinca, né? The Walking Dead, né? Os zumbis, os mortos-vivos é coisa de filme, mas, queridos, o que mais tem por aí é zumbis espirituais, pessoas que acham que estão vivas, mas estão mortas. Naquele último dia, onde estiverem esses cadáveres, aí se ajuntarão os abutres. Mas tomara você não esteja nesse meio, porque é para a grande e terrível ceia dos abutres e das aves que comerão os cadáveres daqueles que se levantaram contra a verdade de Cristo.